Ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro de educadores do século XXI, realizado pela Casa Firjan. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Eliane Benício, eu sou mestre de cerimônias, vou ajudar a conduzir os senhores ao longo do dia. Hoje e amanhã, a Firjan recebe especialistas em educação de todo o Brasil para palestras e debates sobre o presente e também o futuro da educação no Brasil, dentro de 6 eixos temáticos que são transformação digital, abordagem STEAM, sustentabilidade, diversidade, metodologias ativas e temas transversais. Este local lindo, hub de inovação, tecnologia e tendências, oferece um programa de formação para educadores, incluindo cursos de educação continuada, debates sobre o ecossistema de educação no Aquário Edu, oferecidos gratuitamente. Publicações, um videocast chamado Formação para Educadores. Quem quiser conferir, aliás, já tem um episódio de pré-lançamento que acabou de sair do forno no canal do YouTube da Firjan. Vale conferir. E este encontro, claro, que é o segundo de muitos. Quem esteve aqui no ano passado, me conta, levanta a mãozinha aí. Gostaram, compartilharam, trouxeram amigos, indicaram para esse ano? Bom saber, muito bom saber. Para quem não veio, há na Ecobag que vocês receberam na chegada uma publicação resumida de todos os debates que aconteceram na primeira edição do encontro. Lembrando que todos os conteúdos estão sendo gravados e estarão disponíveis gratuitamente também em nossa plataforma, que é www.casafirjan.com.br. O dia de hoje terá uma série de painéis e oficinas. Nós falaremos sobre profissionalização docente e um novo plano de educação, o Plano Nacional de Educação, o PNE, seguida por sessões simultâneas que abordam experiências bem-sucedidas de ensino médio integrado à educação profissional e o uso da inteligência artificial, essa tal IA, a serviço da inteligência humana. Após o almoço, haverá uma palestra sobre ludicidade na educação em tempos de IA na educação, seguida por apresentações sobre neurociência e educação, letramento de futuros e abordagens STEAM para resolver problemas da comunidade. Além disso, o evento contará com diversas oficinas como educação ambiental crítica, criatividade e trabalho coletivo e mini-educatom, encerrando com discussões sobre avaliação para a equidade e ecossistemas de aprendizagem. Vale lembrar, gente, que todas as palestras, que todos os painéis acontecem em espaços sujeitos à lotação, mas todas são transmitidas em tempo real para outras salas. Vocês conseguem acompanhar todas as dinâmicas das salas, nas televisões espalhadas pelo evento, no folheto com a programação que vocês receberam, que vocês têm aí na Ecobag, e também um QR Code, que está no verso do crachá, traz essas dicas todas para vocês. Falando no crachá, inclusive, tem uma dica muito legal. Se vocês já repararam, ele tem um papel diferente, não tem? A textura dele é diferenciada. Alguém aí já descobriu o que é? Dentro deles tem sementes de margaridas. É bem legal. Nossa ideia é que esse encontro realmente dê frutos. Para que essa flor nasça, basta que você pique o papel sem danificar as sementes, cuidadinho ao picar, que você molhe bem esse papel e plante esse papel. Tá? Regue ele por cerca de 20 dias. De 120 a 150, vocês vão ter uma flor linda brotando no máximo. Mas olha só, quem vier amanhã vai ter que segurar a ansiedade para fazer essa atividade, porque vocês vão precisar do crachá amanhã. Então, quem se inscreveu, segura, deixa para picar, regar, plantar, só sábado à noite, tá bom? Que senão amanhã não vai conseguir entrar. Ou vai ter um pouquinho de dor de cabeça, né, produção? Bom, nos próximos dias, após o evento, não deixe de responder também a pesquisa de satisfação, que será enviada para o mesmo e-mail que vocês forneceram ao fazer a inscrição.
tá bem? E também vai ser esse e-mail, a partir dele, que vocês vão receber o certificado de participação de vocês aqui no encontro. E não deixem de participar da pesquisa, porque ela vai ajudar a melhorar essa experiência. E, como eu disse no início, esse é o segundo de muitos, tá bem? Agora, para dar início ao nosso encontro, teremos a abertura oficial, transmitida simultaneamente para o Auditório Arena, Espaço Cocriação, ambos aqui no primeiro andar, e também para as salas A, B e C, no terceiro andar. Tem elevador saindo daqui à esquerda de vocês. Convido para as boas-vindas o senhor Luiz Césio Caetano, primeiro vice-presidente e também presidente eleito da Firjan. Muito obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Primeiro eu vou fazer a minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelos grisalhos, não uso óculos regularmente, 1,77 m de altura, 75 anos. Eu estou vestindo um paletó cor bege e uma calça na cor azul, de maneira informal, sem gravata. Peço desculpa aos demais que estão com gravata. É um prazer participar da abertura desse encontro e uma satisfação receber todos vocês para essa reflexão conjunta sobre educação. Eu gostaria de fazer algumas saudações, algumas boas-vindas ao senhor Marcelo Meganoli, que é secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Ele representa o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Cumprimento também a nossa secretária estadual de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto, que sempre está aqui conosco. Cumprimento o Armando Amorim Simões, que é diretor de programas na Secretaria de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. Muito obrigado, Armando. Cumprimento a Maria do Socorro Rodrigues, gerente-geral de Educação Profissional, representando o secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Alexandre Schneider. Eu cumprimento também a Silvandira Souza, diretora da Escola Estadual da Rede Pública do Ceará. Olha como é que nós temos pessoas aqui do Brasil todo. Cumprimento o Wesley João Pereira, superintendente de Educação do SESI, que está aqui conosco, representando o diretor do SESI Nacional, o Rafael Luquezzi. E meus cumprimentos também aqui à nossa equipe da casa, em especial o Vinícius Cardoso, diretor de Educação e Cultura da Firjan Senai SESI. Cumprimento aqui a todos os educadores que estão aqui conosco e reitero a satisfação de tê-los conosco. Eu saúdo também os educadores da rede pública, das escolas privadas, em especial do Distrito de Educação de Botafogo e do SESI e SENAI do Rio de Janeiro. Muito bem-vindos. A educação é um dos grandes desafios brasileiros hoje, seja pela necessidade de alcançarmos melhores resultados em qualidade e equidade, seja pelas inovações tecnológicas e novas demandas sociais que se somam ao contexto desse século XXI. Para fazermos frente a esses desafios, a formação continuada dos profissionais de educação é, sem dúvida, um fator dos mais relevantes. Como contribuição, a Firjan e o SENAI e o SESI do Rio de Janeiro inauguraram aqui na Casa Firjan um portfólio voltado para os educadores, com cursos, palestras e seminários. O objetivo é promover debates inovadores no contexto educacional e favorecer a troca de experiência entre as instituições e organizações afins, escolas e profissionais da área, sempre com foco na melhoria da nossa educação. O primeiro encontro de educadores do século XXI, realizado em outubro do ano passado, foi um marco dessa iniciativa. E esse segundo encontro nos traz expectativas ainda melhores.
Nós teremos 2 dias com apresentação de trabalhos de especialistas e discussões sobre temas essenciais ao debate educacional atual. Abordaremos os desafios de uma educação comprometida com a equidade e desenvolvimento. O primeiro dia será voltado para questões metodológicas e tecnológicas, enquanto o segundo dia será dedicado aos temas do contexto social, que desafiam a prática educativa no que diz respeito à diversidade, inclusão e sustentabilidade. Discutiremos também experiências de ensino médio, com itinerário de formação profissional, proposta que tem sido bastante debatida. O SESI e o SENAI do Rio de Janeiro foram pioneiros nessa articulação da educação básica com a educação profissional, que se estabelece como possibilidade integrada agora pela Lei 12.415, de 2017. Nós consideramos essa associação, usual em vários países, estratégica para o desenvolvimento econômico do nosso Estado e do nosso Brasil. Nosso atual modelo associa o ensino médio a cursos técnicos nas várias áreas tecnológicas, contemplando elementos inovadores como clubes interdisciplinares, robótica e espaços de arte e cultura. O objetivo é dar conta da integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. Todos nós queremos uma educação integral, inovadora e estimulante, que contribua para o desenvolvimento do país, propiciando aos jovens as melhores possibilidades de inserção profissional e continuidade de estudos, em um mundo marcado pelo avanço tecnológico acelerado e por desafios sociais, humanos e ambientais sem precedentes. O contexto é muito desafiador. Esperamos, sinceramente, que as reflexões desse encontro possam nos inspirar e contribuir de forma relevante para avanços em nossas concepções e práticas rumo a esta educação contemporânea e de qualidade para todos. Meu muito obrigado, eu desejo 2 dias de excelente trabalho e os resultados virão sem dúvida nenhuma. Muitíssimo obrigado. Bom evento. Agora eu convido ao palco Roberta Barreto, secretária estadual de Educação do Rio de Janeiro. Por favor, Roberta. Bom dia a todos. Sou uma mulher alta, de 1,78 m, cabelos castanhos na altura do ombro. Hoje eu visto um macacão clarinho, off-white, e estou aqui num salto que me incomoda, doutor Caetano. Parabéns por estar sem gravata. Colegas, é um prazer estar aqui novamente, querido Marcelo, representando o ministro, doutor Caetano, que sempre abre todo esse espaço como um verdadeiro portal de conhecimento, né, Andréia? Porque os educadores, eles vivem uma ebulição constante. A gente precisa ter esse afeto, esse acolhimento, esse contato quase que kármico, físico, para compreendermos as dificuldades, as diferenças e os desafios uns com os outros. Sabe, doutor Márcio, é como se nós fôssemos uma panela com água que precisa estar sempre em ebulição para que nós possamos ampliar essa sopa chamada conhecimento no mundo moderno, que nos traz desafios constantes, principalmente em relação à otimização das tecnologias no âmbito da educação. Andréia, há 15 dias eu estava em Nova York, na sede do Google, e nós falávamos da inteligência artificial que o Google acabou de lançar, que é o Gemini, destinado especificamente à educação, às escolas. E uma coisa me chamou a atenção. Aquele tipo de inteligência artificial, ela contava apenas com conhecimentos erguidos das bases da educação. Ou seja, todo o cabedal da inteligência artificial era oriunda de relatos, de experiências e, principalmente,
da alimentação que educadores fizeram ao longo dos anos na plataforma do Google. Isso me chamou muita atenção, porque talvez seja um dos grandes desafios para nós, professores. Nós não queremos uma inteligência artificial que nos substitua, ou principalmente que substitua o conhecimento que nós temos que testar sempre dos nossos estudantes. Nós queremos uma inteligência artificial que corrobore com as nossas práticas diárias e que possa nos facilitar no âmbito da aprendizagem. E nós ainda estamos engatinhando. Nós precisamos muito, doutor Caetano, de encontros como esse, que possam fomentar esse tipo de discussão para que possamos crescer também em qualidade. Por isso, Miriam, parabéns por estar sempre de mãos dadas com a Firjan, nossa subsecretaria de Planejamento e Ações Estratégicas. Temos aqui, na Casa Firjan, uma extensão de conhecimento da rede, na medida que acreditamos que conhecimento técnico, tecnológico, para o comércio, para a indústria, acontece com primazia aqui, nesta casa, e os nossos estudantes precisam estar preparados para esse futuro que começa hoje, conforme falado aqui no filme da Firjan. Um beijo no coração de todos vocês, sejam felizes em tudo aquilo que fazem, e eu acredito muito no poder de germinar essa semente, que daqui a 150 dias, como a colega bem falou, possamos estar todos juntos novamente, olhando para os nossos jardins. Um beijo. Muito obrigada, Roberta. Convido agora Marcelo Breganoli, secretário de Educação e Tecnologia do Ministério da Educação. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, quem nos acompanha pela internet. Sou um homem branco, de 1,75 m, com terno cinza, camisa branca, cabelos mais brancos que escuros nesse momento. É uma tendência de se tornar mais branco ainda, né? Mas eu acho que o trabalho nos traz isso, né? Nesse bom desafio, a gente comentava antes de iniciar esse momento, que a educação profissional e tecnológica, e aqui eu vou dar muito meu relato enquanto secretário da pasta, que é um desafio positivo, porque quando percebemos um presidente da República e um ministro fazer uma defesa tão enfática da educação profissional e tecnológica como o presidente Lula e o ministro Camilo têm feito, nos aquece, né? Nos motiva e nos provoca a justamente buscar o algo a mais. E aqui eu já quero saudar o nosso, agora, né, presidente conduzido, Luiz Caetano, parabenizar pelo evento, parabenizar pela condução, né? Conte conosco na CETEC. A gente sabe que vocês têm a rede federal aqui no Rio muito forte, o Instituto Federal Fluminense, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, o Cefet, e nós, né, enquanto CETEC, agora também parceiros efetivos de vocês, e já saudando a Roberta, né, que a gente tem que estreitar relações, né, a gente tem que ampliar para a gente poder atender, né, a essa população que está excluída historicamente, a gente só através da sinergia, né, dando as mãos e buscando realmente a ampliação da oferta de vagas, mas muito em função do que vocês vão discutir aqui hoje, uma oferta qualificada, né? Então, eu só tenho que parabenizar esse momento, né, que a Firjan faz, juntamente com o SESI, o SENAI, com a Secretaria de Estado de Educação, provocando esse momento do segundo encontro de educadores do século XXI. É um momento de reflexão, é um momento de análise, principalmente em função da época. Como eu disse, nós temos, né, uma presidência, um ministério que tem o olhar voltado, mas outros ventos também favorecem a isso. E aqui eu cito, por exemplo, né, o PL 121, que passou no Senado agora, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que prevê a ampliação da oferta de vagas em EPT, com fomento justamente da amortização da dívida dos estados.
No momento inicial chamava-se Juro por Educação, agora Propag, talvez até mude o nome dele quando ele acabar de tramitar pela Câmara. E a gente fica muito feliz com isso, porque nesse momento, se a gente está discutindo uma política nacional de educação profissional e tecnológica aprovada no final do ano passado, a gente precisa ter o escopo orçamentário para que ela aconteça, né? Sem recurso, a gente pouco avança. Né, Armando? A gente sabe que nós temos desafios de legislação, né, para avançar, mas a gente precisa da efetivação justamente com esses recursos, e é isso que esse PL, né, já acordado com o governo, pretende, fazer essa ampliação. Então, a gente, nesse momento de discussão que vocês vão trabalhar aqui, nesses 2 dias, né, dentro dos princípios de equidade, inclusão, oferta de possibilidades dentro da que a gente chama processos didáticos pedagógicos, em cima de projetos, e principalmente aqueles projetos efetivos com as comunidades, eu acho que é muito interessante esse formato. Então, só tenho que parabenizar a vocês, né, porque a gente está na busca de uma sociedade mais engajada através do nosso estudante, através do nosso egresso. Esse egresso, que será um egresso crítico, criativo, construtivo, e ontem eu escutei no evento do Sebrae, né, que a pessoa não precisa ser empreendedora no sentido de abrir algo inovadora que vai ter uma inovação que vai revolucionar a humanidade. Não, não é isso. Ela tem que ter pensamento e atitude empreendedora e inovadora. Eu acho que é esse o sentido da educação profissional e tecnológica. Ela traz muito isso. Então, quando se propõe uma discussão, né, de como avançar no ensino médio, de uma forma integrada à educação profissional e tecnológica, é o que nós necessitamos nesse momento. Nós temos índices ainda muito baixos, né, de matrículas na educação profissional e tecnológica. Comparativamente à OCDE, fala-se algo em torno de 12% a 13%, mas níveis da OCDE de 37%. Né? Então, a gente precisa avançar, porque a perspectiva da oferta da educação profissional e tecnológica, ela, além de uma série de quesitos, né, de criatividade, de estímulos, mas ela também gera, que a gente comentava, ministro Márcio, a questão da renda, a questão do emprego, a questão da melhoria da qualidade de vida. Então, fazer educação profissional e tecnológica, ela cria uma perspectiva para o jovem, né, da melhoria da renda, né, um emprego, e é isso que a gente precisa avançar, justamente porque trabalha competências e habilidades. Não é? Então, a gente começa a sair de um tradicionalismo, e aqui eu trago um ponto para vocês, né, talvez seja interessante essa abordagem durante as discussões de vocês, que é a questão da formação docente. Né? A gente precisa avançar na perspectiva da formação docente com vistas a essa integração, né? Essa educação integrada do ensino médio com a educação profissional e tecnológica. E mais, né, que a gente consiga institucionalizar. A EPT ela tem que ser institucionalizada. Os gestores têm que querer que sua escola faça algo diferente para a sociedade. Então, tem que estar inserido nos marcos normativos, tem que estar inserido nas metodologias. Então, a gestão tem um papel central, porque EPT tem que estar dentro do princípio de governança. Então, eu deixo esse meu recado aqui para vocês, né, dizendo desse avanço que a gente tem tido na condução da pasta do Ministério da Educação, sob, né, toda essa coordenação do ministro Camilo. A gente está com a lei recém-aprovada, mas com o desafio da implantação do novo ensino médio. Temos um marco diferencial, que é o pé de meia, um processo de permanência do estudante, essencial. Agora, a discussão que tem ocorrido no Ministério, né, é a ampliação do pé de meia, é algo essencial. A escola a tempo integral, e aí eu conversava com a Roberta, a nossa secretária, o Rio de Janeiro, inclusive, já vai fazer parte, né, das 27 unidades da federação, 25 optaram por fazer o projeto piloto conosco. Né? O Rio de Janeiro, a partir do ano que vem, recebe 960 vagas para poder executar o ensino médio com a EPT. Não é? E a gente, com a perspectiva do PL aprovado, multiplicar isso por 10, 20 vezes. Né? A gente precisa fazer isso. Né? Eu espero estar aqui, né, nesse momento para poder dar essa boa notícia. Né? Isso. E logicamente, né, dentro dessa
dessas ações que vêm sendo desenvolvidas, nós temos a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, aprovada pela Lei 14.645. É um marco essa lei ela traz algumas vertentes. Nós temos um GTI que tem trabalhado ativamente em cima de temáticas, só para colocar para vocês aqui dos 5 pontos que tem se trabalhado: a questão do itinerário formativo, a questão da pesquisa, a inserção da extensão e da inovação, o acesso, permanência e êxito, a questão da avaliação e indicadores. Nós vamos, a partir de agora, criar um Sistema Nacional de Avaliação de Cursos Técnicos. Até nesse momento, a gente estava no limbo. E a gente precisa, Regina, então, efetivamente, ter um Sistema Nacional de Avaliação de Curso Técnico, porque a gente quer que o nosso estudante ele se forme, e se forme com qualidade. Não que ele vá comprar essa certificação, não que haja um comércio paralelo de certificados. A gente quer que as boas instituições, e vocês representam essas boas instituições, elas façam a diferença na vida dos jovens. E, por fim, dentro desse trabalho da política nacional, nós temos a articulação e a intersetorialidade. É algo essencial discutir com os diferentes setores, para que a gente possa fazer articulação, como nós estamos fazendo aqui. Então, fica meu abraço aqui do ministro Camilo, fica meu desejo de sucesso, já certo que essa ação ela vai ser um marco. E já fica, Roberta, para a próxima vinda, quem sabe a gente anunciar a ampliação desse projeto piloto. Um abraço e sucesso. Obrigada, Marcelo. Me deixa lembrar vocês, eu sou Eliane Benício, mestre de cerimônias. Agora eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra com cabelos crespos, presos num coque nesse momento. Uso uma blusa cinza, modelo batinha, com calça preta, sandálias pretas também. Vai ser um prazer iniciar essas atividades, de fato, agora na prática com vocês. A primeira palestra do dia tem o título de Os Desafios da Profissionalização Docente e o Novo PNE. Logo após, às 11h10, teremos 2 atividades paralelas. Ainda aqui no Auditório Aquário acontece a palestra Experiências Bem-Sucedidas de Ensino Médio Integrado e, no Auditório Arena, a palestra A Inteligência Artificial a Serviço da Inteligência Humana. Convido nesse momento ao palco o nosso palestrante Armando Amorim Simões. Armando é licenciado e mestre em Ensino de Ciências pela UFRJ e USP, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública, Master em Política Social e Planejamento em Países em Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science e PhD em Educação pela Universidade de Sussex, na Inglaterra. Atualmente é diretor de programas do Gabinete da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Educação do Ministério da Educação. Seja bem-vindo. Bem, muito bom dia a todas e a todos. Vou iniciar também pela minha autodescrição. Sou um homem branco, de cerca de 1,75 m, eu acho. Estou ficando cada vez menor. Uso óculos, tenho uma barba que já deixou de ser ruiva e agora está ficando cada vez mais grisalha e branca. E meus cabelos também estão me fazendo falta. Então, queria, assim, cumprimentar a todos e todas, dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Eu, como carioca, que vivo há 24 anos em Brasília, é sempre bom voltar a casa. E o nome Casa Firjan, Presidente Caetano, é um convite ao acolhimento. Então, é um nome muito acolhedor, esse da Casa Firjan. Eu gostaria de compartilhar com vocês um debate que eu acho que é um debate central, ele vem como um debate central nos últimos anos na educação, não só no Brasil, no mundo inteiro, que é o desafio da questão docente.
Para quem acompanha o debate da educação, deve ter visto, né, é um tema que está presente agora na reunião que ocorrerá em Fortaleza, né, do G20 e do Global Education Meeting, né, da Unesco, que ocorrerá na sequência também ao encontro do G20 de ministros em Fortaleza, que será seguida também na mesma semana da reunião regional da Unesco de Santiago, né, da América Latina. E a questão docente ela é uma questão central para o debate hoje, porque em todo o mundo se discute aquilo que vem sendo tematizado como o risco de apagão de professores, né? O relatório da Unesco, publicado esse ano em fevereiro, ele aponta para, né, a necessidade de cerca de 44 milhões de docentes no mundo para que o objetivo 4 do desenvolvimento sustentável, o objetivo de uma educação de qualidade, inclusive equitativa para todos, possa ser realizado até 2030. Né? Na América Latina, essa estimativa é da ordem de 13 milhões de professores. Né? As estimativas para o Brasil, né, feita por alguns estudos alguns anos atrás, aponta que até 2040 nós podemos ter um déficit de 235 mil professores. Né? Esse é um tema que nos chama a atenção e nos causou bastante preocupação, né, desde o início da gestão do ministro Camilo, né, no Ministério da Educação, né, o que fez com que, dentre os 18 problemas centrais da educação nacional que foram tematizados e discutidos ao longo de todo o ano passado, não é, por um grupo de trabalho criado no Ministério da Educação para a instituição de um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional com o novo PNE, a questão docente seja um desses 18 problemas estruturantes. Então, nós não podemos falar de futuro da educação sem falar do futuro dos professores, né? E o futuro dos professores depende daquilo que nós vamos construir no presente, né? Então, acho que esse é o desafio para todos nós, que somos gestores, que somos militantes da área da educação nos diversos campos, né, do setor da sociedade civil organizada, dos empresários, né, dos educadores, dos sindicatos. Então, essa é uma questão que nós não podemos deixar para amanhã, nós temos que tratá-la hoje, né? E eu vou trazer para vocês aqui alguns aspectos, né? Eu vou me deslocar um pouquinho, porque eu vou precisar olhar. Eu trouxe um conjunto de dados, né, para compartilhar com vocês, tentando trazer um pouco do diagnóstico da questão docente no Brasil, né, e, na sequência, mostrar como o projeto de lei do novo PNE endereçou essa questão dos docentes, né, num conjunto de 6 metas, né, para o período decenal que se avizinha. É importante lembrar que o atual Plano Nacional de Educação, ele vigia até o dia 26 de junho, mas o Congresso aprovou uma lei prorrogando a vigência do atual plano até dezembro de 2025, e o PL encaminhado pelo Poder Executivo Federal ao Congresso agora no último dia 26, a gente espera efetivamente que o Congresso possa discutir, não é, e aprovar esse projeto até o final do prazo do atual plano prorrogado até dezembro de 2025. Né? Então, essa é a nossa expectativa. Então, o diagnóstico dos docentes. Primeiro, quem são docentes? Né? A legislação brasileira é muito clara de quem são os docentes no Brasil, os professores, né? Na LDB, no artigo 61, diz, né, são profissionais de educação, entre vários, o mais central deles, os professores, que são habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental ou no ensino médio. Não é? E o próprio artigo 62 estabelece a formação mínima para ser professor no Brasil. Né? Diz lá que você precisa ter formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena, sendo admitida como formação mínima para o exercício do magistério, na educação infantil e nos 5 anos iniciais do ensino fundamental, aquela oferecida em nível médio na modalidade normal. É isso que a legislação brasileira define, não é, como sendo os profissionais de educação que atuam no magistério. Não é? Bom, mas quantos são os professores no Brasil? Né? A gente tem hoje, né,
produzido pelo INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável por toda a estatística educacional do país, né, desde a educação infantil, né, até a graduação, né. Ele tem lá um portal bastante interessante, né, de dados que congrega todas as informações sobre o sistema educacional brasileiro, seja ele público ou privado, né. Nós temos, então, aqui, hoje temos cerca de 2.354.000 professores, né? Então, houve um crescimento, né, ao longo dos últimos anos. Esses professores têm crescido em número, principalmente aqui na educação infantil, né? E também um pouco na educação profissional e tecnológica, né, que é essa outra curva aqui, né. Do ponto de vista da escolaridade, a gente tem tido uma evolução na escolaridade dos docentes no Brasil, né. A gente hoje tem praticamente 85% dos professores com nível superior em licenciatura, né. E ainda temos uma fatia de professores com ensino médio, né, na modalidade normal, né. E também há uma pequena fatia de professores ainda sem a formação exigida em lei. Nós vamos ver isso, né? Do ponto de vista então, em relação à formação, a gente tem cerca de 12% de professores da educação básica no Brasil de nova formação de nível médio, né, sendo que metade deles tem a formação mínima exigida no curso normal, né, e temos do ponto de vista aqui da forma de contratação, esse é um dos principais aspectos preocupantes, né? A formação no Brasil ela tem evoluído, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a forma de contratação do professor no Brasil. Vejam que aqui no quadro à direita inferior a gente tem a indicação do percentual de professores da rede pública hoje contratados em regime temporário. São cerca de 40% dos professores da educação básica no Brasil estão contratados em regime temporário, né, contra cerca de 58% que são efetivos. Isso é mais grave nas redes estaduais. Hoje, mais da metade dos professores das redes estaduais públicas de ensino do Brasil são contratados em regime temporário, né? Isso é bastante preocupante, e eu vou dizer por quê, né? Nos municípios, esse percentual é menor, mas já chega a 34%. E a principal preocupação desse regime de contratação é que ele tem uma tendência de crescimento no Brasil, né? Ele vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? Para detalhar, aí vocês têm os estados brasileiros, né? A parcela cor laranja representa a porção dentro da rede estadual de cada estado que é contratada em regime temporário, né? Então, há estado com cerca de 80% de professores contratados em regime temporário, né? Nas redes municipais, como eu disse, é um pouco menor, mas também você tem, em vários estados, né, pelo menos aqui em 6 estados, 7 estados, você tem mais da metade dos professores das redes municipais contratados em regimes temporários, né? Quando a gente vai olhar a trajetória, né, a trajetória nesses últimos anos tem sido de crescimento, né, do percentual de temporários em todas as etapas da educação, na educação infantil, né, nas séries iniciais, né, e ela é mais acentuada no ensino fundamental 2, né, séries finais do ensino fundamental, e também no ensino médio, que são as duas curvas mais acima. Então, essa é uma tendência preocupante. Os regimes de contrato temporário, todos aqui são da área da educação, em geral, né,
não sempre, mas muitas vezes, né, eles recebem menos do que o piso salarial nacional. Segundo, eles não têm uma carreira, eles não têm progressão em carreira, né? Terceiro, muitas vezes eles são destituídos de direitos básicos, né, dos trabalhadores da educação, né? Então, não há perspectiva da gente fortalecer o magistério no Brasil se a gente não reverter a tendência do que a gente chama da precarização do regime de trabalho dos docentes, que vem se materializando no país através do crescimento do regime temporário de trabalho, não é? Isso são várias entidades da educação no Brasil que vêm apontando, Todos pela Educação vem apontando isso, né? O Congresso, nas audiências públicas agora sobre o novo Plano Nacional de Educação, isso vem sendo apontado, e isso está bem endereçado no novo Plano Nacional de Educação, onde eu vou mostrar para vocês. Nós estabelecemos lá no projeto de lei uma meta para que os sistemas de ensino revertam essa tendência, né? Quanto à remuneração dos docentes, né? O Brasil tem, desde 2008, uma lei federal sobre o piso, né, salarial nacional dos profissionais do magistério, a Lei 11.738, né? Esse gráfico mostra para vocês o piso, né, em valores nominais, né, desde que ele foi criado lá em 2008, que foi no valor de R$ 950, né, e os índices de reajuste do piso salarial, segundo a regra vigente, né, que diz que a variação do valor aluno-ano do Fundeb, né, apurado na terceira atualização de cada ano, a diferença desse valor aluno-ano do Fundeb entre um ano e o ano seguinte é o índice que reajustará o piso salarial, que é anunciado, em geral, todo mês de janeiro, né, por uma portaria do ministro de Estado da Educação, mas o índice de reajuste, o valor do piso, ele é definido em lei, né? Não é uma escolha do presidente da República e não é uma escolha do ministro da Educação. Ele está estabelecido na Lei 11.738 e faz tão somente a publicação de uma portaria do ministro dar publicidade a esse novo valor do piso, né? A imprensa muitas vezes faz confusão, o presidente deu aumento assim, o assado, o ministro, mas não é, a lei determina o índice de reajuste, não é? E esse índice de reajuste, como vocês veem na linha pontilhada, ele é um índice bastante irregular, né? Nós estamos, nesse momento, com uma comissão tripartite no MEC, com sede Undime, da qual participa a CNTE, também a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, numa discussão sobre a lei do piso e a necessidade de melhoria da lei do piso, né? Primeiro, pela irregularidade dos índices de reajuste, né? A temporalidade do anúncio do reajuste, que é feito, em geral, em janeiro, quando os orçamentos públicos já estão encaminhados e, muitas vezes, aprovados pelas assembleias e pelas câmaras, os prefeitos e governadores precisam fazer uma ginástica, não é? Política para conseguir encaminhar para as assembleias e câmaras um projeto de lei fazendo mudanças, não é? No orçamento, né, da educação para acomodar os reajustes do piso. Então, a gente está discutindo mudanças para trazer o reajuste do piso para a lógica do que é o salário mínimo hoje, em que você tem um anúncio em abril para ele valer no ano seguinte, de forma que os estados e municípios possam encaminhar para as assembleias e câmaras seus projetos de leis orçamentárias e orçamento a tempo de acomodar o reajuste do piso, né? E evitar que haja situações como ocorreu esse ano, né, de 2024, em que o reajuste foi 3,6%, tendo sido abaixo do INPC e abaixo do IPCA, não é? Isso também ocorreu em 2021, quando o reajuste foi zero, porque houve um decréscimo do valor aluno-ano do Fundeb, em função da crise da pandemia, e porque o piso não pode ter um reajuste negativo, ele foi zero, né? Mas justamente para evitar isso, para você conseguir dar uma reposição inflacionária e assegurar um ganho real, mas um ganho real que seja sustentável, porque quando você teve ali, por exemplo, em 2022, um índice de 33% de reajuste do piso, isso foi de alto impacto para estados e municípios, e aí o que provoca isso, muitas vezes, não é? Quando a inflação foi de 10% ou 12%. Né? Então, com um índice de reajuste de 33%, você muitas vezes
inviabiliza que estados e municípios garantam, né, aquele reajuste do piso. Então, a fórmula de reajuste está sendo discutida com o CONSED, Undime e o CNTE, de forma a dar mais suavidade nessa curva de reajuste, de forma que ela possa ser sustentável, que municípios e estados efetivamente cumpram o piso, já que nós temos hoje muitos estados e municípios no Brasil que não estão cumprindo o piso salarial, né? E está tendo também um efeito, que a gente vai ver no gráfico seguinte, né? Que é um efeito de achatamento das carreiras. Veja só, as curvas azul e vermelha representam a evolução do piso, né, em termos nominais, em termos reais, ao longo dos últimos praticamente 15 anos aí de existência da lei do piso. E as curvas verde e amarela em cima são as curvas da remuneração média, apurada por duas pesquisas distintas, uma é a PNAD, a outra é a RAIS, né? Mas o que a gente observa é que, e aí nós temos um gap na informação da PNAD ali em 2021 e 22, né? Aliás, em 20 e 21, onde não houve o suplemento, né, devido à PNAD, devido à pandemia, não houve o suplemento especial de educação da PNAD contínua, então nós não temos essa apuração para 20 e 21, mas já em 22 e 23, a gente vê lá a curva amarela, né, o quão próximo está a remuneração média dos professores do piso. Então, veja que a convergência das curvas de baixo e de cima está mostrando que, na média, a média de remuneração dos docentes no Brasil está convergindo para onde? Para o piso. Isso chama-se o achatamento das carreiras, né? Então, uma das dificuldades estruturais da lei do piso dos professores hoje é que, por conta da emenda constitucional 41 e 47, todos aqueles contratados até dezembro de 2023, até dezembro de 2003, eles fazem jus, enquanto aposentados, do mesmo índice de reajuste do pessoal da ativa, né? E nós temos no Brasil estados com maior número de inativos do que ativos como professores. E quando você tem, né, esta obrigação pela Constituição de equiparar, não é, os salários aos proventos de aposentadoria, né, isso faz com que você tenha uma dificuldade objetiva em muitos estados e municípios de conseguir sustentar, né, os índices de reajuste. Como corrigir isso? Isso é um grande desafio, né? É um grande desafio. Concretamente, hoje, uma das análises que a gente faz sobre o porquê está ocorrendo o achatamento tem a ver com o peso dos inativos no Tesouro Municipal Estadual de muitos estados e municípios. Então, o que ocorre? Eu não posso mexer com proventos de aposentadoria. Onde é que eu vou mexer? Na estrutura da carreira de quem está na ativa. Então, você tem um processo de achatamento das carreiras, porque do lado dos ativos eu consigo fazer gestão. Dos inativos não se pode fazer gestão. Os inativos são os inativos, recebem a sua aposentadoria e eles estão recebendo também esse índice de reajuste, né? Então, essa é uma situação difícil, né, de se equacionar e de construir uma solução. Mas nós estamos empenhados nisso, nós estamos com contato com o Ministério da Previdência, nós estamos tentando avaliar melhor esses dados, a gente tem ainda dados bastante incipientes, para a gente estudar qual é a melhor forma da gente superar isso, que, na verdade, é uma evolução, veja, de 73% de ganho real entre 2014 e 2020, no valor do piso, 73% de ganho real, né? Mas você tem, na prática, 10% de crescimento real na remuneração média do professor, né? Então, a lei do piso é uma lei importante, né? Ela foi e é importante, ela conseguiu sustentar o nível salarial dos professores com ganho real, mas ela tem algumas dificuldades, por isso que a gente entende que ela precisa ser revista, né? Isso é um entendimento também dos parceiros, né? Tanto da CNTE quanto da CONSED, da Undime, e nós estamos trabalhando no sentido de chegar a uma solução dialogada, conjunta, para melhorar a lei do piso. Veja que a questão da remuneração ela é central para o magistério porque ela define a atratividade da carreira, né?
E uma das metas do atual Plano Nacional de Educação, a meta 17, fala em equiparar o rendimento médio dos professores com os demais profissionais de nível superior, né? Isso tem avançado no Brasil. A gente chegou em 2023 com 87%, né? Então, mas ainda assim nós temos, né, os professores no Brasil ganhando, né, menos do que os seus pares não professores, mas que têm nível superior, que estão operando no mercado, seja ele privado ou público, mas que estão fora da carreira docente. Mas veja que, ao longo dos últimos anos, se a gente pegar o período do Plano Nacional de Educação, né, o valor, né, da média de remuneração dos professores, né, comparado aos profissionais do magistério, ele vem sofrendo uma variação, mas uma variação pequena, né? Pela estimativa da PNAD, obviamente, se olhar a RAIS, essas estimativas mudam um pouco, mas ela teve uma variação aí da ordem de 6% em termos reais, né? E, do outro lado, você tem que os demais profissionais de nível superior no Brasil vieram, entre 2012 e 2022, perdendo remuneração, né? A gente teve um processo de perda de massa salarial, né, nos trabalhadores, em média, sendo que houve agora, em 2023, é o primeiro período, fora ali entre 2013 e 2014, que houve uma subidinha leve, mas agora que houve uma tendência de recuperação, tanto da remuneração média dos profissionais do magistério quanto dos demais profissionais. Mas a queda dos demais profissionais também explica um pouco daquele indicador anterior está melhorando, né? Então, você está melhorando o indicador também porque você está perdendo do lado da remuneração média dos demais trabalhadores, né? Esforço. Esse é um indicador interessante, ele é calculado também pelo OCDE, por vários países do mundo. E o INEP começou a calcular o que é chamado esforço, que, na verdade, é o workload, né, o volume de trabalho dos professores, né? Então, existem 6 níveis, né, de chamado esforço ou volume de trabalho docente, e os professores do Brasil estão aí classificados entre o seu nível de o indicador de esforço, né, com dados de 2023. O nível 1 seria aqueles professores que têm até 25 alunos, trabalham em um único turno, uma única escola e uma única etapa de ensino, né? O nível 2 é o professor que tem entre 25 e 150 alunos, trabalha em um único turno, uma única escola e uma única etapa de ensino, né? O nível 3, ele tem entre 25 e 300 alunos, 1 ou 2 turnos e uma única escola e etapa de ensino, né? Até aqui a gente está próximo do que ocorre em países desenvolvidos, até o nível 3, né? Passou do nível 3, a gente já começa a ter, né, uma carga de trabalho que se descola daquilo que é o padrão de trabalho do professor nos países mais desenvolvidos. O professor tem entre 50 e 400 alunos, trabalhar em 2 turnos, mas trabalhar em uma ou duas escolas ou etapas de ensino, tá certo? Mais de 300 alunos, nível 5, 3 turnos, 2 ou 3 escolas e etapas de ensino. Nível 6, mais de 400 alunos, 3 turnos, 2 ou 3 escolas e etapas de ensino, né? Então, veja que da faixa amarela para a faixa verde, né, nós temos aí em todas as etapas de ensino, principalmente nos anos finais de ensino fundamental e no ensino médio, nós temos uma carga de trabalho alcançando um percentual significativo de professores no Brasil, que estaria além daquilo que seria considerado razoável, né? Isso também é um dos fatores que o relatório da Unesco ele fala de fatores que expulsam o professor da carreira e fatores que deixam de atrair professores para a carreira, né? E também tem fatores de ordem pessoal, mas os fatores que deixam de atrair pessoas para a carreira e afugentam as pessoas da carreira, esse aqui é um dos fatores que muitas vezes afugenta as pessoas da carreira, e cerca de 40%, isso é uma estatística internacional, cerca de 40% dos professores que ingressam nas carreiras docentes deixam a carreira nos primeiros 5 anos do magistério. É ali que ele descobre
o que é a carreira docente, muitas vezes ele deixa a carreira em função também dessa questão. E a formação, né? A gente tem na meta 15 do atual PNE, né, uma meta de adequação da formação do professor à área em que ele atua, né? Então, nós temos também evoluído, né, ao longo dos anos nessa adequação da formação, mas nós temos ainda 25% dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental sem a formação considerada adequada, né? No ensino médio são 68% ou 66%, 68% com formação adequada, na educação infantil 63%, e nos anos finais 60%. Então, os anos finais é o que tem mais professores sem a formação adequada para aquela área em que eles estão lecionando, né? Esse é um indicador que vem melhorando, mas ainda há um percentual significativo de professores sem a formação adequada na sua área de formação. Aí a pergunta é, mas a gente tem professor sem a formação adequada porque faltam vagas de licenciatura no país? Não, não faltam vagas. O Brasil tem muito mais vagas de licenciatura do que precisaria ter, essa que é a verdade. E um dado concreto é a ociosidade de vagas nos cursos de licenciatura, tá certo? Veja que aí está o setor público e privado na modalidade de educação presencial e à distância, e o que nós estamos assistindo nos últimos anos é um crescimento do percentual de vagas ociosas nas licenciaturas no Brasil, né? Então, no setor público presencial já são 33%, um terço das vagas ofertadas em institutos federais e universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais, né? E tem poucas, mas tem algumas municipais, ficam, né, ociosas, né? E no setor privado, aí já tem uma questão que tem a ver com vagas autorizadas, né? Necessariamente no setor privado as vagas autorizadas são vagas de fato existente, porque no setor privado a oferta da vaga está muito associada, de fato, já à procura, mas você tem um índice de ociosidade também bastante significativo, né? Então, o crescimento da ociosidade de vagas mostra que o Brasil não tem um problema na quantidade de vagas. Então, não é, os professores não terem a formação adequada não estaria associado à falta de oferta de vagas, né? E veja que a ociosidade de vagas ela cresce em todas as áreas de formação. Esse que está faltando ali é a física, que inclusive é a minha área de formação. Faltou ali a legenda. Mas em todas as áreas, se a gente olhar lá os pontos vermelhos, é a ociosidade de vagas em 2021. Aqui é só das vagas presenciais, tá, gente? Esse gráfico pega só a oferta presencial. Então, você chega a 46% a ociosidade de vagas ofertadas presenciais na área de ciências, na matemática 38%, né, são vagas ociosas, e aqui está juntando tudo, tá certo? É presencial, não importa se é setor público ou privado, mas é ociosidade de vagas. E em todas as áreas ela cresceu. E as barras indicam o número de matrículas ofertadas. Então, veja que entre 2014 e 2021, que representa as duas barras, basicamente que as ofertas de vagas, elas nos cursos presenciais, elas têm sido mais ou menos constantes, com um crescimento ligeiro em algumas áreas, como matemática, química, né, biologia, física, né? Mas em algumas outras reduziu, como educação física, mas a questão concreta desse gráfico para a gente analisar é que há um crescimento da ociosidade de vagas e licenciaturas no Brasil, pegando o período 2014-2021. Isso considerando as vagas presenciais, está certo? E os ingressantes, né? Veja como que a licenciatura no Brasil passou por uma mudança estrutural do ponto de vista da participação do setor público, setor privado, do ponto de vista da modalidade de oferta presencial ou à distância, né? E esse é outro ponto de atenção, né? O Brasil tinha lá em 2013 cerca de 250 mil licenciandos, né?
distribuídos mais ou menos de forma equitativa entre o setor público e o setor privado, né? A partir de 2014, o número, né, que é essa curva vermelha ali, que é o número de licenciados, ele passou de 300 mil, alcançando ali em 2020 335 mil licenciandos, né? E teve uma pequena queda em 21 para 300 mil, certo? Mas o que chama atenção aqui é a migração da oferta de vagas. Por exemplo, no setor privado, que correspondia à oferta à distância a 15% em 2010, hoje representa 63%. Né? O setor público, né, presencial, passou, não que ele tenha diminuído a oferta, mas a participação dele na oferta cai pela expansão, né, da oferta do setor privado à distância. O setor público à distância, ele nunca foi muito expressivo, ele tem uma oscilação, mas efetivamente hoje a gente tem, se a gente for juntar os 64% da distância do setor privado com 4,5%, né, a gente tem aí, né, quase 70% da oferta em 2021 estava sendo atendida, né, pela educação à distância em licenciatura no Brasil, né? Então, essa é o desafio. E a gente vai ver por que é um desafio, porque a educação à distância, inclusive no ENAD, ela tem uma pior avaliação nos exames do que a educação presencial, seja no setor público, seja no setor privado, tá certo? E os concluintes, né? O número de concluintes no Brasil vem caindo, né? Teve ali uma subida entre 2013 e 2017, mas na tendência geral, né, ele apresenta uma queda, que é essa curva, né, a linha vermelha, e, como não poderia deixar de ser, observa-se entre os concluintes a mesma tendência dos ingressantes nas licenciaturas, ou seja, a parcela de concluintes em curso de EAD vai sendo cada vez maior ao longo do tempo. Então, está se formando hoje mais professores, né, na modalidade de educação à distância, né, se a gente juntar ali, né, mais da metade dos professores, 47% mais 7%, dá 54%. Mais da metade dos professores hoje no Brasil são formados em uma modalidade que é exclusivamente à distância. Como é que uma profissão cuja natureza ela é de interação humana, né, ação entre sujeitos, ela pode se dar exclusivamente na modalidade à distância, né? Isso é uma preocupação, né? E é uma preocupação também porque é conhecido que há uma desistência maior dos cursos de licenciatura, né, nas instituições privadas e nos cursos à distância do que nos cursos públicos e presenciais. É um dado de evasão do sistema de ensino na licenciatura, né? Então, nós temos aí uma dificuldade do ponto de vista de como está sendo, né, a estrutura da oferta da licenciatura no Brasil, né? O ingresso na carreira, veja só, entre aqueles que terminam o curso de licenciatura, uma fração menor ela ingressa na carreira, né? Então, nós temos cerca hoje apenas de 1/3 daqueles, né, que concluem a licenciatura ingressam na carreira docente, né? E desse 1/3 que ingressa, uma parte vai deixar essa carreira nos primeiros 5 anos do magistério, né? Então, esse é um desafio. Veja que, ao longo dos últimos 10 anos, 11 anos, a gente praticamente não teve uma grande variação nesse percentual de concluintes que, de fato, ingressam na carreira docente, né? Então, a gente tem uma questão aí de eficiência, né, na formação docente no Brasil. Se a gente for pegar todos os ingressantes nos cursos de licenciatura e concluintes entre 2017 e 2021, e olhando em 2022 no censo escolar, não é, se eles estavam ou não nos sistemas de ensino, né, o INEP consegue fazer isso através, né, do cruzamento das bases de dados,
a gente tem essa relação, né? Do total de vagas, só 15% das vagas, de fato, né, que foram ofertadas no período 2017-2021 foram ocupadas, né? Somente 15% das vagas, né? Dos que ingressaram, menos da metade concluiu o curso, né? 47%. E desses que concluíram, somente 33%, né, se tornaram docentes, né? Isso faz com que a gente tenha uma relação entre ingressantes e docentes. Aqueles que ingressam, só 15% de fato se tornam docentes. Então, a gente gasta bastante dinheiro no país para formar professor, e é uma baixa eficiência essa formação, porque ela só se efetiva como, né, professor na sala de aula para 15% daqueles que entram no curso de licenciatura, né? Então, esse é um desafio, são números que a gente precisa olhar de frente para a gente equacionar soluções, né? E vamos discutir agora a escassez, que eu comecei falando disso, né? A escassez no mundo, né? Esse é um estudo que acabou de ser publicado pelo INEP, né, no finalzinho de 2023, e que ele faz a seguinte pergunta, né? Se eu pegar todos os concluintes de licenciatura entre 2019 e 2021, eles seriam suficientes para suprir todas as docências de professor com formação adequada, ou seja, eu ter os professores que eu preciso com a formação adequada, dando as disciplinas obrigatórias do currículo no Brasil. E a gente vai olhar, logo na primeira linha lá, vocês têm o Brasil, e ali vocês têm um número que é uma razão. Essa razão, se ela for igual ou maior que 1, significa que sim, o número de concluintes permite que a gente supra a necessidade de professores com formação adequada nas turmas que nós temos hoje nas escolas públicas brasileiras. Então, observa que em 3 áreas isso não ocorre: em língua estrangeira, educação artística e física, né, em nível nacional. Quando a gente vai para as regiões, que são as 5 linhas seguintes, nós temos em algumas regiões, como é o caso do Nordeste, em que em 2, 3, 4, 5, 6 disciplinas nós não temos concluintes suficientes para suprir a demanda imediata, que é colocar professor com formação adequada nas disciplinas, tá certo? E quando a gente vai para os estados, a gente vai ter a situação mais crítica no Maranhão, em que praticamente em todas as disciplinas a gente não tem concluintes com formação em número suficiente para cobrir a demanda, com exceção de química, e na Bahia, né, que também, com exceção de educação física, todas as disciplinas, o número de concluintes na Bahia não é suficiente para cobrir a necessidade imediata, que é hoje, que é aquele gap entre professor com a formação adequada e a disciplina para onde ele dá aula. Só que tem um detalhe: nem todos os concluintes viram docentes. A gente acabou de ver que só 1/3 dos concluintes viram docentes. Então, o que o estudo do INEP mostra é esse quadro aí, não é? Esse é o quadro da razão entre o número de concluintes que viram docentes por área de conhecimento, não é, e a chamada demanda imediata, que é exatamente esse número de professores que eu preciso ter com formação adequada e que eu ainda não tenho. Tem lá um professor que não tem a formação adequada para a disciplina que ele está dando aula, ou, às vezes, não tem o professor. Nós estamos fechando agora, lá no Ministério, o número de professores que estão faltando em disciplinas obrigatórias no Brasil, em cada uma das redes municipais, em cada uma das redes estaduais. Em todas, sem exceção, tem falta de professor. Todas as redes estaduais e todas as redes municipais têm falta de professor em alguma disciplina do currículo. E eu estou falando de disciplinas obrigatórias, tá certo? Então, os vermelhos todos indicam que o número de concluintes que efetivamente ingressam na carreira docente, num fluxo contínuo, que é aqueles 33% dos concluintes ao longo dos últimos praticamente 10 anos, sem mudança, esse número
ele é insuficiente para suprir a demanda imediata em praticamente todos os estados brasileiros em alguma disciplina. Não existe nenhum estado brasileiro, obviamente quando a gente vai aqui para os estados do Norte e do Nordeste, que é esse bloco que aparece mais vermelho, são os estados da região Norte e Nordeste, né? Mais abaixo vocês têm aqui o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, né? Você tem, por exemplo, o Espírito Santo está numa situação melhor, só tem problema com ciências e biologia, tá certo? Mas você chega no Rio de Janeiro, você já tem problema praticamente em todas as áreas, menos 4. Né? Então, esse é um quadro que deve nos preocupar, e nós precisamos agir, né? Agir enquanto país para dar uma resposta a essa tendência. Né? E a qualidade da formação? Ainda tem isso, né? Estamos falando de professor formado, concluinte, e a qualidade da formação? Nós temos um exame nacional de egressos, que é desde a Lei 10.861 de 2004. É um instrumento poderoso que o INEP construiu e que vem se aperfeiçoando para avaliar a qualidade de formação dos egressos. Né? E o último ENAD, de 2021, ele cobriu 17 licenciaturas, considerando a pedagogia como uma dessas áreas avaliadas. Por isso que nós temos aí 365 mil estudantes, porque os 300 mil que eu apontava anteriormente era só das licenciaturas específicas, ainda tem mais 65 mil estudantes de pedagogia. Em 5.043 cursos do Brasil foram avaliados no ENAD 2021. Não é? E esse é o resultado das áreas avaliadas. Nenhuma área alcançou 50% de resultado no ENAD. Numa escala de 0 a 100, todas as áreas estão abaixo de 50% de resultados, está certo? Estamos falando daquele aluno que está concluindo o curso de licenciatura. Isso preocupou tanto que o ministro Camilo determinou ao INEP que os cursos de licenciatura no ENAD sejam avaliados todos os anos, a partir de agora. Porque as áreas de formação universitária no Brasil, elas são avaliadas a cada 3 anos. Então, o curso de medicina foi avaliado esse ano, daqui a 3 anos ele vai ser avaliado. O curso de engenharia foi avaliado esse ano, daqui a 3 anos ele vai ser avaliado. Por determinação do ministro Camilo, os cursos de licenciatura serão avaliados todos os anos para a gente monitorar melhor a evolução dos resultados dos egressos de licenciatura no ENAD. E veja que pelos componentes curriculares, aqui entre a categoria privada e pública, existe uma ligeira diferença, né? Há uma pequena vantagem para a oferta pública, sendo que na privada também, em alguns casos, como artes visuais, por exemplo, tem ali, em física, aparece um resultado melhor na média, né? Na oferta privada do que na oferta pública, curiosamente. Mas, em geral, você tem uma pequena vantagem da oferta pública em relação à privada, mas a gente está falando, veja lá a escala embaixo, né? A nota geral do ENAD aqui, de 0 a 100, veja que estamos todos deslocados abaixo de 50, não é? E veja, na modalidade de ensino, veja como é preocupante o fato de que a grande parte, hoje, dos professores estão sendo formados, não é? Na modalidade de educação à distância. A educação à distância ela tem visivelmente um resultado pior no ENAD do que a educação presencial. Visivelmente, tá certo? E vemos, então, para finalizar, o projeto de lei, que é o projeto 2614 de 2024, que foi um projeto de lei costurado com muito esforço metodológico e muito esforço de coordenação do MEC do ponto de vista dos atores de participação. Nós tivemos um grupo de trabalho instituído pelo ministro, que envolveu 17 entidades, dentre elas o Fórum Nacional de Educação, que, por sua vez, compreende 64 entidades, né, no Brasil. Nós tivemos um trabalho que durou todo o ano de 2023, nós tivemos também as conferências municipais e estaduais e a Conferência Nacional de Educação em 2024, e, fruto desses dois esforços, foi construído um novo projeto de lei, encaminhado agora, dia 26 de junho, ao Congresso, em que nós
conseguimos chegar a 18 Objetivos Nacionais de Educação, com 58 metas e 253 estratégias. Uma delas, né, um dos objetivos, que é o objetivo 16, trata justamente dos profissionais da educação básica. E qual foi o problema que nós tematizamos na elaboração do PNE? O problema foi traduzido como a desprofissionalização do magistério público da educação. E essa desprofissionalização, na análise feita, é que está levando ao risco de apagão. O que é essa desprofissionalização? Primeiro, isso que a gente acabou de ver, um contingente expressivo de professores sem a formação em nível superior adequada. Não é? O professor tem que ter formação em nível superior adequada à área em que ele leciona. Do contrário, a gente está... Não é? É um processo de desprofissionalização. Né? Eu sou professor, fui formado em física. Né? Eu não me sintaria qualificado a dar aula de biologia. Teria que fazer um esforço. Né? Mas é uma formação muito diferente da formação dada em física. Não é? Isso, né? Essa baixa contingente de pessoas formadas, a gente mapeou várias causas. Então, a baixa procura pelos cursos de licenciatura e pela carreira docente. Por isso que nós temos muitos professores que o gestor público, o que ele faz? Ele faz uma escolha do menos pior, não é? Eu tenho um professor de língua, literatura, e eu não tenho professor de espanhol, ou não tenho professor de inglês. Ah, mas essa pessoa é da área de línguas, então eu boto ele para dar aula de línguas. Porque é melhor eu ter o professor do que não ter o professor. Não é? Esse é o recurso último que o gestor, seja ele da escola, seja da Secretaria de Educação, vai fazer. Né? Mas por que nós temos esse problema ainda da adequação? Não é um problema de oferta de vagas, não é um problema nem de número de pessoas formadas no país, o problema é que elas não estão indo para a carreira do magistério. Né? Então, baixa procura pelos cursos de licenciatura, alta evasão dos cursos de licenciatura, baixo número de formando nas instituições de ensino superior em relação aos ingressantes. Né? A gente viu que só um terço se forma, baixo aproveitamento dos ingressantes nas carreiras, apenas um terço, não, menos da metade se forma e só um terço ingressa na carreira daqueles que se formam, evasão durante os primeiros 5 anos, né? E um processo de envelhecimento do corpo docente com aposentadoria sem realização de concurso público. A gente fez um levantamento, teve agora um dos institutos, se eu não me engano, que apresentou um estudo, eu não sei se foi do Todos ou se foi a profissão docente, apresentou um estudo sobre o número de anos que as redes públicas no Brasil estão sem fazer concurso público. Né? Tem redes públicas no Brasil há mais de 15 anos sem fazer um concurso público. Né? Nesse quadro que nós temos de necessidade de reposição de quadros. Os planos de carreira do Magistério da Educação Básica são pouco atrativos. Né? A gente viu que você tem uma lei de piso, mas a gente também tem, não é um processo de acomodação, né, da lei do piso dentro de uma estratégia que vem se apresentando em muitos sistemas como o achatamento das carreiras. Né? Então, com isso, não se cumpre as diretrizes nacionais da carreira em muitos sistemas de ensino, você tem baixa amplitude, baixa perspectiva de progressão, e o piso salarial, que ainda é baixo, se a gente for olhar, né, a gente está falando no piso hoje de R$ 4.500, 40 horas. Não é? Em quais profissões eu consigo um rendimento médio maior do que R$ 4.500 para trabalhar 40 horas por semana, sendo que 27 horas dessas 40 horas são de sala de aula? Né? Me digam vocês nessa sala. Né? Então, ele ainda é pouco atrativo, apesar dos ganhos que a lei do piso vem proporcionando, mas nós saímos de uma base muito, muito, muito baixa. É isso que nós precisamos ter consciência. Né? E não cumprimento do piso também em alguns sistemas. Né? A desvalorização social e profissional da carreira docente. Né? O Brasil fala muito de educação, valoriza muito o professor, mas falta a base concreta, né, dessa valorização. Isso se reflete na remuneração média dos docentes no Brasil ser ainda significativamente inferior à dos demais profissionais de nível superior, e o desrespeito no reconhecimento do trabalho profissional docente em muitos contextos. Né? A condição precária de trabalho é outra questão. Isso está no relatório da Unesco. Condições precárias de trabalho é um push, né? Ou seja, é uma força que
repele os professores da carreira, né? O ambiente escolar, seja insuficiência na infraestrutura, dos recursos pedagógicos, as condições de segurança das escolas, o volume de trabalho do professor, a gente viu que no Brasil ele é excessivo comparado com outros países. Isso também está no relatório da OCDE, quem quiser olhar o esforço do professor em outros países. O adoecimento por excesso de trabalho em condições inadequadas, né? O aumento da proporção dos vínculos temporários de trabalho, que, em geral, tem remuneração inferior e não tem progressão na carreira. Por isso que a gente diz que o contrato temporário ele é de precarização e desprofissionalização da carreira docente, né? E a redução da autonomia, né, da criatividade docente, né? Isso parece pouca coisa, mas esse é o grande risco que a gente tem com a inteligência artificial, que nós vamos ter um debate na sequência, né? Nós não podemos achar que a máquina vai substituir o trabalho do professor. Ela pode ser um auxiliar, como o ChatGPT, que eu uso. De cada 3 perguntas que eu faço para ele, ele erra 2. Não é? Mas a gente usa como um auxiliar. O ChatGPT é um bom estagiário, e eu uso como um bom estagiário, mas ele jamais vai substituir a nossa capacidade de análise. Ele tem velocidade para recolher informação, né, e para sintetizar algumas coisas. Eu pedi para ele fazer um ajuste de curva de deflação 3 vezes, ele 3 vezes apresentou a mesma tabela e 3 vezes a tabela estava errada. Então, assim, a gente tem que ter uma... mas você consegue fazer isso se você é o senhor da inteligência artificial, e a inteligência artificial não é senhor de você, né? Isso também é um aspecto que está muito bem apontado no relatório da Unesco, publicado agora em fevereiro. Então, foi isso. Essa análise não é linear, como eu mostrei, a gente fez um fluxo explicativo para o problema docente no Brasil. Isso está num documento que a gente está terminando a revisão, é um diagnóstico, tem 300 páginas, que trata dos 18 problemas, e ele será encaminhado ao Congresso como um subsídio ao PL, para as pessoas entenderem por que saiu aquilo que saiu no PL. Teve análise, nós passamos um ano analisando esses 18 problemas para entender o que está acontecendo, tá certo? E nós temos 24 estratégias para a questão do magistério no novo Plano Nacional de Educação. Quais são as metas? Para fechar, são 6 metas, né? Bom, primeiro, o objetivo é garantir formação e condições de trabalho adequadas aos profissionais de educação básica, né? Primeira meta, assegurar que todos os docentes da educação básica possuam formação específica em nível superior, obtida em curso de pedagogia e licenciatura naquelas áreas em que eles atuam, né? Está lá, é a atual meta 15, na verdade, do PNE, ela está aqui transformada na meta 16A, né? A meta 16B, valorizar os profissionais do magistério de nível superior das redes públicas de educação básica, equiparando seu rendimento médio ao dos trabalhadores das demais ocupações de nível de escolaridade semelhante, porque ainda tem um problema na meta 17 atual. Ela compara a remuneração média dos professores com demais profissionais de nível superior. O Brasil tinha, no primeiro semestre desse ano, 9 milhões de trabalhadores com nível superior sem ocupação de nível superior. 9 milhões. Aquela curva de rendimento médio dos demais trabalhadores que cai, em parte é porque você tem trabalhadores com formação em nível superior que não estão em ocupações de nível superior. Então, veja que aquele índice de 86% talvez seja menor, se a gente for comparar o professor com os demais profissionais que estão em ocupação de nível superior, como o professor está. E essa é a mudança na meta 17, que aqui vai ser a meta 16B, se aprovada no Congresso, né? A meta 16C é a garantir no prazo de 2 anos, a partir da aprovação do PNE, a existência de planos de carreira, respeitando-se o piso salarial e o limite máximo de 2/3 para atividade de interação com os educandos, né? Meta 16D, assegurar que pelo menos 70% dos profissionais do magistério em cada rede pública tenha vínculo estável por meio de concurso público até o final da vigência do PNE, em consonância com o que estabelece a Constituição. A Constituição estabelece o concurso público como via de ingresso do servidor público aos cargos, né, da administração pública em qualquer nível de governo, né? Então, aqui tem uma meta para reverter a tendência de crescimento dos temporários nas redes, né?
16 é assegurar que, no mínimo, isso é novo também, 50% dos concluintes dos cursos de licenciatura em pedagogia alcance padrão de desempenho adequado no ENAD até o 5º ano de vigência e que pelo menos 70% desses concluintes alcancem o padrão de desempenho adequado, né? A gente está falando de uma distribuição de resultados no ENAD da licenciatura que está bastante baixa, né? Então, a gente, pela primeira vez, nós vamos ter uma meta no PNE de qualidade da formação dos professores, né? E formar em nível de pós-graduação 70% dos docentes de educação básica. Então, são essas as metas. Para finalizar, considerações. Primeiro, resumindo tudo que eu mostrei aqui, há uma tendência de crescimento nos contratos temporários, né, que precariza condições de trabalho e contribui para a desprofissionalização do magistério e coloca em risco a qualidade, né? Veja bem, uma coisa importante eu tenho dito, o professor temporário ele não é um professor de segunda categoria, não é isso que nós estamos dizendo, mas ele é tratado como se fosse, tá certo? Nós recebemos agora lá na secretaria 7 técnicos em assuntos educacionais, 5 são ex-professores temporários do governo do Distrito Federal. Ficaram 5 a 7 anos em sala de aula com contratos temporários e deixaram, todos eles formados em universidade pública, e todos eles deixaram a profissão do magistério. Certo? É disso que nós estamos falando. Nós temos um exemplo na nossa casa lá, jovens, todos entre 25 e 35 anos, formados em universidade pública, passaram no mínimo 5 a 7 anos como professores temporários do GDF e desistiram da carreira. Eles não são profissionais de segunda categoria, eles foram tratados como se fosse. Tá certo? E deixaram a carreira em função disso. É disso que nós estamos falando. A remuneração média do professor ainda é baixa em comparação com outros profissionais do mesmo nível de formação, levando à baixa atratividade da carreira docente. O nível de esforço docente é muito superior ao dos países mais desenvolvidos, em termos de volume de trabalho. Ainda há um percentual expressivo de docentes sem formação adequada para a área em que leciona. Embora a oferta de vagas em licenciatura no Brasil seja suficiente, houve uma migração de oferta para EAD com aumento de matrículas, mas com redução do número de concluintes. Olha só a contradição, né? Nós estamos reduzindo o número de concluintes, porque você expande a EAD tem mais evasão, não é, do que o presencial, então você está tendo menos concluintes, apesar de uma expansão das vagas de EAD, né? Apenas 1/3 dos concluintes ingressam na carreira docente e parte deixará a carreira nos primeiros 5 anos. Né? Esse atual fluxo de concluintes, e considerando que 1/3 desses é que ingressam na carreira, eles não são suficientes para suprir a demanda imediata de professores com formação adequada. Né? O ENAD 2021 aponta o baixo desempenho dos egressos das licenciaturas em todas as áreas, a média em todas as áreas é inferior a 50%. E, finalmente, a gente falou do PL, né, 2614, que já está no Congresso Nacional, já estão ocorrendo audiências públicas no Senado, né? Eu participei da primeira, nós já estamos indo para a 6ª, toda segunda-feira ou terça, se eu não me engano, tem uma audiência pública no Senado sobre o novo plano, é transmitida pelo YouTube, né? E o novo Plano Nacional ele aponta 6 metas e 24 estratégias para o enfrentamento do desafio da desprofissionalização docente. E é isso, o futuro da educação, foi a primeira coisa que eu disse hoje e a última coisa que eu vou dizer. O futuro da educação depende das decisões que são tomadas hoje, né, em relação às políticas de valorização dos profissionais do magistério. E, para encerrar, né, 15 de outubro é dia do professor. 15 de outubro, o presidente Lula fará um anúncio nacional de medidas, né, de valorização dos professores do Brasil. Vocês podem aguardar. Pode ficar, que vai precisar. Agora nós vamos abrir as perguntas. Quem desejar fazer alguma pergunta para o Armando, a assistente leva o microfone para vocês. Temos aqui. Está limpa essa água. Para o palestrante. Tem na água também. Na mesa também.
Alguma pergunta? Temos uma aqui. Bom dia, meu nome é Daniela, eu sou de Maricá, sou conselheira de cultura e gostaria assim, de perguntar, você apresentou bastante dados, falou sobre a precarização do trabalho do docente e mostrou os dados. Eu gostaria de saber em relação a o trabalho do docente. Nós estamos no chão da escola, trabalhamos todos os dias e saem bastantes editais para contratação e junto no caso, trabalho de carreira e junto trabalho para seleção temporária. Gostaria de saber quais são as medidas que vocês vão tomar em relação a isso, junto os dois editais, tanto para a carreira, tanto para o temporário. Por que há isso? E sempre há um maior número de vagas para o profissional temporário do que o de carreira. A gente vai respondendo? Alô? Então, veja só, professor temporário, ele sempre é necessário numa rede de ensino, certo? Porque você sempre tem licenças com base legal. Você tem a licença gestante, a licença saúde, a pessoa sai para ocupar uma direção de escola, a pessoa sai para ser um coordenador pedagógico, né? Às vezes a pessoa tem uma readaptação de função permanente, né? E por todas essas razões, aquela vaga não existe que permita um concurso público, portanto, você tem que ter um professor temporário. O problema não é o professor temporário ele ser parte, né, do dia a dia da gestão de uma rede pública de ensino. O problema é o professor temporário estar ocupando e sendo a forma regular de provimento, né, da força de trabalho do magistério nas escolas públicas brasileiras. Tá certo? E essa é uma tendência que vem crescendo. Esse é o problema. Na política pública, a gente tem que olhar as tendências, né? Aí a pergunta, bom, óbvio que os estados são muito diferentes no Brasil, os municípios são muito diferentes, né? As formas de gerir os sistemas de ensino são muito distintas, né? Mas o provimento de cargo público, né, no Brasil, por força da Constituição, é por concurso público, né? E o artigo 37, inciso 9 da Constituição, fala dos temporários e diz que lei específica regulamentará. Então, todo estado e município tem que ter uma lei que regulamenta o temporário, que diz, por exemplo, por quanto tempo um temporário pode ser contratado, se é possível uma renovação, se não é possível essa renovação. Todo estado e todo município deve ter uma lei que rege os temporários, né? A partir daí, segundo os requisitos da lei, os gestores precisam observar a realização de concursos públicos periódicos para suprir vagas, seja porque houve evasão dos professores, seja porque há professores que se aposentam, né? Alguns vêm a falecer muitas vezes também, né? Então, é preciso a realização periódica de concursos públicos, né? Nós teremos, né, novidades nesse campo, né? O MEC está trabalhando nesse momento, né, nesse conjunto de medidas que o presidente solicitou, e nós pretendemos, dentre as medidas, uma delas criar algum sistema que apoie, de fato, os estados e municípios na realização de concursos públicos, né, para que... a gente sabe que concurso público não é fácil realizar. Você imagina que 80% dos municípios nesse país têm menos de 50 mil habitantes, né? São municípios pequenos. Como é que você consegue realizar concurso público no município, né? No interior, né? Esse levantamento também nós estamos fazendo, tem estudos lá específicos sobre a realização de concursos públicos no Brasil, há quanto tempo foram realizados, quem faz os concursos públicos nos estados e municípios, se é contratos externos, se é uma secretaria do próprio governo. A gente está examinando todos esses dados, né, para a gente justamente vir a aportar uma cooperação ou um recurso que ajude estados e municípios no processo de contratação de professores efetivos, na realização de seus concursos públicos, né? Isso será uma das medidas que será anunciada aí no dia 15 de outubro. Então, estou fazendo aqui uma propaganda para vocês ligarem o YouTube, assistirem, né, o presidente
e o presidente Lula e o ministro Camilo fazendo esse anúncio, porque virá algumas novidades, o que eu acho que são novidades importantes para a valorização da carreira do professor no Brasil. Obrigado, professor Armando, pela palestra, foi excelente, científica, uma série de dados que nos fizeram aí um quadro, um contexto, um pano de fundo fundamental para todas as outras discussões, né? Porque concordamos plenamente, né, que se o ponto fundamental, né, do processo educativo é o docente e que essa situação precisa ser revertida antes que qualquer outra coisa possa ser feita e gerar frutos, né? Nós trabalhamos aqui com uma educação continuada de profissionais, né? Mas não podemos querer resolver na educação continuada novas competências, inovações, sob uma base de formação inicial precária, sob uma base de baixa atratividade da carreira, que faz com que as pessoas, quando comecem a amadurecer como docente, quando poderiam começar a amadurecer como docente, 5 anos e tal, já estão saindo. Então, é um quadro preocupante, mas é muito auspicioso a gente ouvir que esse diagnóstico foi feito, que medidas serão tomadas. Mas aí eu pergunto especificamente com relação à qualidade da formação. Esse dado foi o que mais me impactou. Outros a gente conhece, obviamente o senhor apresentou com muito mais detalhes, né, da baixa atratividade, da perda, da falta de profissionais em várias disciplinas, mas essa tendência de queda ainda na formação dos profissionais inicial é realmente um fator bastante assustador, né? Acho que, sim, que medidas a gente vai poder tomar em relação a isso. Há inúmeros sistemas educacionais internacionalmente falando, né, que consideram que, para ser professor, são os melhores quadros da sociedade, acadêmicos, que deveriam ter essa função. E esse foi digamos, o fator crítico de sucesso em muitas das revoluções educacionais realizadas, né? Obrigado. Então, em relação a essa questão da qualidade. Só a questão da qualidade, a gente está vendo o retrato via o ENAD, né? Obviamente que há questões aí, uma das linhas de trabalho vai ser fortalecer o ENAD do ponto de vista do interesse do estudante em realizar o ENAD. O ENAD ele é um exame de egressos, mas o estudante, ele, de fato, ele não tem nenhum grande estímulo para prestar a prova, né? Porque o ENAD é para avaliar a instituição, não é para avaliar o aluno, avalia a instituição através do resultado do aluno, né? Bom, o ENAD pode ser mais do que isso? Pode, né? O Enem se tornou mais do que uma avaliação do ensino médio, ele surge lá atrás como uma busca de avaliação da qualidade do ensino médio, e ele se tornou o grande portal de ingresso, né, dos alunos na universidade pública, nos programas de bolsa do ProUni, né, nos programas do FIES, inclusive na alocação em mercado de trabalho, né, se utiliza, como se utiliza em outros países, né, sendo que no Brasil não é obrigatório o Enem, quando você tem exames obrigatórios de conclusão na Inglaterra, você tem o GCSE, você tem na França o BAC, né, que é um exame de conclusão de escola de nível médio, de caráter obrigatório, inclusive para certificação do ensino médio. No Brasil, o Enem ele passou por um período de muita queda na participação, né? Este ano, né, nós tivemos uma recuperação, não chegamos ao patamar que ele já foi, mas já começa a recuperar o Enem, e o ENAD pode ser algo mais do que aquilo que ele é, né? É nessa perspectiva que a gente está pensando. E, obviamente, que em robustecendo o exame e adensando o significado desse exame para o estudante concluinte, a tendência é de que ele também se prepare para o ENAD com outras motivações. Essa é a grande estratégia que a gente quer, né? Induzir também que, durante o curso de licenciatura, os estudantes tenham condições de lá permanecer, condições de concluir e tenham incentivos a fazer um exame de egressos, né, que poderá eventualmente servir de passaporte para ele para algumas outras, para alguns outros passos, né, de sua carreira a partir da realização do ENAD. É um pouco essa estratégia que se vai pensando, né? Mas a qualidade ela é um desafio, e não esqueçamos que esse diálogo precisa estar adentrando as instituições formadoras, que são as instituições de ensino superior, né?
os reitores das universidades públicas, dos institutos federais e os ofertantes do setor privado, que são maioria no Brasil na oferta do ensino superior, estão também sendo desafiados, não é, a olharem para a qualidade da formação dos nossos professores, né? O país depende disso, o setor produtivo depende disso, né? A qualidade de vida das pessoas depende disso, né? Sem o professor, nós não chegamos a lugar nenhum, o país não chega a lugar nenhum. Nós temos que ter essa consciência enquanto nação, né? Se nós nos unirmos nessa causa, nós daremos passos importantes para o desenvolvimento do país. Não haverá desenvolvimento no país com professores precarizados. Não haverá, né? Desistamos do desenvolvimento se nós desistirmos do professor, né? Bom dia, eu me chamo Juanita, sou recém-formada em matemática, estou dentro dessa faixa, né, dos 25 anos, recém-formada nessa carreira. Eu gostaria de saber como que o senhor enxerga esse apagão na busca pelas licenciaturas, porque eu passei por essa realidade de iniciar com uma turma de 50 alunos, logo no fim do primeiro semestre sermos 35 e na formatura sermos 4 alunos. Foi um apagão muito grande. Acredito também que é acentuado por ser uma área de exatas, que isso acaba acontecendo também dentro da rede pública, então todo o trâmite do presencial. Mas, para além disso, o senhor enxerga que o social, a visão da carreira, o plano de carreira, para além da remuneração e o desrespeito ao ambiente de trabalho e todo o restante, tem influenciado aos mais jovens na busca pela licenciatura e refletindo nesse apagão de professores? Então, a realidade sua, né, eu também vivi há 40 anos atrás, quando me formei na UFRJ com apenas mais 7 colegas ou 6 colegas na licenciatura em Física, não é? Então, essa realidade ela se coloca por todos esses fatores que a gente viu naquele slide, não é? A gente tem as condições de trabalho, e quando a gente fala de condições de trabalho, a remuneração ela é um fator importante, mas ele não é único, não é? Se você visitar uma escola nos Estados Unidos, né, de periferia, que atende a imigrantes, você vai num local chamado sala de professores e você vai achar que você está num centro de pesquisa, não é? Se você faz isso num país na Europa, você vai encontrar uma sala de professores em que ele tem o seu estação de trabalho, ele tem um espaço, ele tem livros, ele tem materiais, onde ele pode trabalhar. No tempo que ele não está na sala de aula, ele tem um espaço de trabalho. Ele tem uma baia de trabalho, ele tem um espaço de trabalho, né? Eu fui professor de 5ª série, de 6ª série, de ensino médio. A sala de professores é um espaço onde você tem uma mesa de reunião para as pessoas tomarem café e conversar, e não existe trabalho, parece que o professor não trabalha fora da sala de aula. Grande parte do trabalho do professor é fora da sala de aula. Grande parte do trabalho do professor é fora da sala de aula, né? E uma coisa simples que os sistemas de ensino, as secretarias de educação, as escolas podem proporcionar são espaços de trabalho. A gente fala hoje de escola de tempo integral. A gente fala do professor ser, como é nos países desenvolvidos, o professor de uma única escola que trabalha ali em tempo integral. Esse professor precisa de um espaço de trabalho, não é só a sala de aula. Eu estive na Secretaria de Educação do Estado do Ceará como secretário adjunto alguns anos atrás. Chamei o setor de engenharia e arquitetura. Vamos ver as plantas das escolas novas que vão ser construídas. Olha, a sala de professores, mas por que a sala de professor é só isso? A gente não está aqui implantando o tempo integral. Nós temos um mindset, né, uma concepção do que é o trabalho do professor que tem que mudar. Eu tenho que entender que o professor é um profissional qualificado, que prepara a sua aula, que precisa de um espaço de trabalho dentro da escola, para si, seus colegas, onde tem a sala de reunião, mas tem os seus espaços de trabalho. Isso é valorização, né? Qualquer um de nós, profissionais, que chega a um local, bom, qual é o seu espaço de trabalho? Não existe. Você entra ali, dá aula e vai embora. Não tem um lugar. No máximo, você senta ali naquele canto, toma um café,
e está tudo bem. Não está tudo bem. Nós temos que profissionalizar o docente. A nossa concepção de arquitetura de prédio escolar não comporta, não é, a visão de um professor que seja um profissional do ensino, que lide com as dificuldades de aprendizagem. Por isso que é intersetorial, a educação, os desafios da educação é intersetorial, né? O presidente mencionou intersetorialidade, eu captei na sua fala. É intersetorial, precisa ser, porque nós precisamos lidar com questões de arquitetura de prédio, de estrutura, né? A escola de tempo integral ela exigirá uma outra concepção de prédio escolar, de serviços dentro da escola. Esse é o desafio, não é só ampliar a carga horária do aluno, a estrutura de trabalho para o professor, as condições de infraestrutura dos espaços e serviços da escola muda, né? Porque senão a gente acha que as coisas... Não, mas a escola de tempo integral não funcionou, mas vamos cuidar disso com carinho, né? Vamos investir nisso com carinho, vamos investir no espaço do professor com carinho, porque se nós não fizermos isso agora, nós vamos perder o trem da história, né? O Brasil iniciou muito tarde em muitas coisas. Nós avançamos em uma velocidade grande. Não pensem que o Brasil não está avançando. Avança, se você olhar nos últimos 20 anos, a gente avançou muito, mas o problema é que a gente começou tarde. A lei do piso tem 15 anos. Tá certo? Nós criamos um fundo para redistribuir recursos nesse país, né? Há 30 anos só para o ensino fundamental, há 20 anos para toda a educação básica, né? Com diferenças de capacidade de financiamento dos municípios nesse país gigantesca. O antigo Fundeb, de 2007, depois da distribuição da complementação VAF da União, ainda tinha uma diferença de 20 vezes no valor investido por aluno no Brasil entre municípios. Com o novo Fundeb, agora de 2020, com a nova complementação VAT da União, essa diferença cai para 9. Nós ainda temos redes que investem por aluno 9 vezes mais. Com o antigo Fundeb chegava a 20. E sem o Fundeb, sem Fundef, imagina quanto era, né? Talvez 40 vezes. É disso que nós estamos tratando. O país é muito desigual na sua estrutura de capacidades fiscais, de arrecadação, de tributos e também de disponibilidade de recurso público para investir em educação e saúde. E essas duas coisas são a âncora do desenvolvimento humano, são a âncora do capital humano. Sem isso, nós não chegamos a lugar nenhum. Saúde e educação. Sem essas duas coisas equacionadas no país, o desenvolvimento é comprometido na sua base. Isso é a base do desenvolvimento. Nenhum país se desenvolveu sem isso. Tá certo? Obrigada, Armando, pelo excelente painel.